dia, pessoal. Hoje é domingo, né? Eu estou em Agudos do Sul, no Paraná, na chácara de amigos. Hoje é dia 20 de setembro de 2015, são 10h40 agora. Eu estou gravando aqui no meu iPad, aqui no meio do mato, por assim dizer. Estou com os amigos aqui, passando o domingo na chácara do casal de amigos Adriana Tissot e o Francisco Rochinski, que fazem parte do nosso grupo de autodesenvolvimento pessoal, autoconhecimento consciencial, e nós nos reunimos na minha casa a cada 2 semanas, às sextas à noite, só para debater, para estudar o processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. A gente pega um livro, estuda e cria uma energia, uma egrégora, um holopensene muito interessante, e a gente tem tido boas experiências com isso. Mas só para o preâmbulo aqui, só para começar a conversar. Então, a gente está aqui com os amigos, vocês podem ouvir vozes no fundo, e é o pessoal passeando por aqui, muito natural. Já tem umas 2, 3 semanas que eu tenho pensado muito, meditado muito sobre o processo do resgate dos iniciados. E como eu e uns amigos que nos reencontramos nessa vida, nessa existência, né? A gente não tem nada como verdade absoluta. A gente tem as suspeitas, as memórias que eclodem da holomemória que vem das multiexistências, e não tem isso como uma certeza absoluta. Então você tem aquela impressão, aquele sentimento. Aí você encontra com um, encontra com outro, que você acaba fazendo uma amizade, desenvolvendo um relacionamento mais sólido, e você acaba entrando nesse assunto, nesse objetivo, e perguntando e trocando algumas impressões. Você lembra disso? Você vivenciou isso? Eu tenho a impressão que eu te conheço, você tem a impressão que me conhece. E aí você vai pegando pistas, você vai pegando evidências para traçar alguma coisa que seja mais perto da realidade. A gente não consegue se lembrar do endereço de outra vida, da carteira de identidade de outra vida. Isso aí é um absurdo. Muitas vezes a gente lembra de uma síntese, de uma ideia central, e com algumas certezas e com a maior parte de incertezas, de dúvidas, né? Não gosto de mistificar isso que está aí. Muitas vezes isso dá uma falsa impressão para quem é leigo, para quem não tem esse tipo de experiência psíquica íntima, que eles se lembram de outras vidas como se fosse uma coisa assim, panorâmica, cheia de detalhes, com certezas absolutas. Não é bem assim, não. Isso é uma coisa politicamente incorreta. E a gente que está muito atrelado nesse processo de autodesenvolvimento, a gente faz questão de ser rigorosamente honesto nisso, para não adquirir, né, não querer comprar esse local de poder, de parapsíquica, essa coisa também que tem acontecido muito. Acaba sendo uma coisa meio New Age. A gente vê aí alguns pseudos parapsiquistas ostentando poder por conta do parapsiquismo dele, às vezes sem sabedoria nenhuma, carregado mais de orgulho e vaidade, e às vezes até de arrogância, do que qualquer outra coisa. O parapsiquismo é uma ferramenta, né? É um meio, não é fim, que a gente usa em benefício do autoconhecimento
e depois para ajudar o próximo no autoconhecimento dele. Não tem facilidade nenhuma, não tem fórmula mágica nenhuma nisso que está aí. Então eu comecei falando do processo do iniciado, eu venho já há 3 semanas pensando, refletindo, meditando sobre o processo iniciático do passado. Tem muita gente, né, que frequentou muita gente não, exagero meu, desculpa, que frequentou os templos iniciáticos do passado, né, lá no Egito, na China, né, a maioria no Oriente. E essa coisa que começou com tanta honra, né, honra e com orgulho também, e com lealdade, começou com muita lealdade, e no decorrer das vidas, né, os discípulos eles vão seguindo a linha evolutiva deles, o mestre vai para outra, a gente se separa e o ego domina, quer dizer, o antigo iniciado ele se desvia, ele se perde, ele se desvia, ele então se corrompe. E aí a gente se reencontra, né? Os corrompidos se reencontram. E é nessas 3 últimas semanas, nisso que eu tenho pensado, nesse desvio, nessa corrupção. E eu também tenho memória de algumas vidas mais recentes minhas, de muito sofrimento, de muita dor, muita porcaria mesmo, muito assim, fundo do poço mesmo. E algumas coisas são bem, bem nítidas para mim. Então, por conta desse desvio, por conta dessa desonra do velho iniciado do passado. Então, nessas 3 semanas eu tenho passado assim, no resgate do iniciado. 3 semanas, intensamente. E eu fico ruminando aquele negócio, eu fico fazendo prática e entoando mantra, né? E eu estou numa semana de muita sensibilidade, especialmente porque hoje é domingo e na quarta-feira passada o médium de cura, Paulo Neto, que percorre o Brasil fazendo cura em centros espíritas, está aqui em Curitiba. Então na quarta passada ele esteve num centro espírita perto, próximo da minha casa. Na quarta de manhã eu estive lá por conta de uma tendinite que pega esse braço inteirinho. Eu estou morrendo de dor aqui agora, né? Foi uma noite relativamente ruim, acordei com dor, estou com dor da ponta da mão até aqui, o ombro está doendo, está me incomodando pra caramba. Eu fiz a cirurgia espiritual com Paulo Neto na quarta de manhã, aí me deu um bode, uma nhaca, um enjoamento que eu não estou conseguindo fazer nada, né? Estou com a mente ruim, desperta, eu já sou emotivo, mas eu estou pior e estou sentindo muita dor. Ele explicou que ia sentir dor mesmo, que é normal, receitou 15 dias de tipóia, não deu para colocar, não tô com tipóia, estou tentando ficar o mais quieto possível, não vim dirigindo aqui para a chácara da Adriana, vim de carona com o Davi e a Cris, né? Mas o pessoal ficou ali na varanda, conversando, aí eu peguei o iPad, me afastei, vim para cá para o canto, porque essa noite eu também tive o que parece ser uma projeção, devido às características dela muito nítidas, né? Eu penso que é por conta dessas 3 semanas que eu estou refletindo, e já nesses últimos dias já mais sensível ainda por conta dessa cirurgia espiritual com Paulo Neto, eu estou mais sensível ainda, eu tô estranho, né? E então essa noite, né, eu sei lá, eu sonhei com Sai Baba, mas foi um troço muito colorido, muito, muito nítido, e eu acordei emocionado por conta da possível experiência fora do corpo. Então ele estava com aquela roupa Sai Baba, tinha mais gente observando, né? E tinha bastante gente até. E Sai Baba com aquela roupa laranja dele, né?
ele começa a volitar, a flutuar, assim na frente de todo mundo. Tinha um meio círculo de várias fileiras em volta dele. Eu estava numa dessas posições, mas eu me sentia numa posição privilegiada, que eu estava vendo ele não de baixo para cima, parecia que eu estava de um local mais alto, não sei explicar, que eu via, assim, é a meia distância, não estava próximo não, eu estava a meia distância, mas eu estava vendo ele de cima para baixo. Quer dizer, mesmo ele volitando, saindo bastante, uma distância razoável do chão, eu ainda estava vendo de cima para baixo. Então ele espalma as duas mãos dele para cima, assim, aquela roupa bonita, laranja, reluzente dele, e os chakras da mão começam a se abrir. Começam a se abrir e ficam do tamanho de pratos grandes, assim. Fica dessa altura e desse diâmetro aqui. Então começa na cor do arco-íris, as 7 cores. E aquilo começa a girar. E começa a girar aquilo nas duas, numa velocidade incrível, né? Aquilo começa a zunir, começa a girar, vai ficando claro, quer dizer, ele passa de colorido a claro, e ele fica um dourado, mas assim, um dourado lisinho, 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 com a boca assim perfeita, lisinha, como se fosse uma peça de ouro, né? Um funil de ouro, mas aquele troço girando em alta velocidade, reluzente, nas duas palmas da mão. Aí aquilo fica, aí depois começa o chakra coronário dele. Só que o chakra coronário é um troço mais esplêndido ainda. Ele vai subindo, 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 sei lá, uns 5, 10 metros, e também abre uma boca afunilada, a boca do chakra assim, ainda maior, e aquilo começa a brilhar, e eu fico impressionado, cara, eu me emociono. Aí eu ali na posição, falo, ih, cara, olha a energia dele, né? E depois eu não lembro de mais nada, parece que eu me emocionei, a coisa sumiu. Mas a própria emoção ajudou a memória, me ajudou a gravar. Porque no que eu já acordei sentindo aquela emoção e lembrei de tudo na mesma hora. Aí eu sempre vou tomar o banho, eu não acordo, não consigo ficar sem tomar banho. Tomo banho, fui tomar café, já comentei logo com a Andréia. Aí nós viemos para a chácara, aqui em Agudos do Sul, eu fiquei pensando numa coisa e outra. Foi aí que eu estabeleci a relação. Pô, você estava pensando naquele negócio do resgate da honra do iniciado, que você quer para você, né? Eu vejo a coisa assim, com muita simplicidade. Eu não gosto de enfeitar. Eu prefiro reduzir a coisa, trazer para os 2 pés na terra, do que enfeitar. Para enfeitar, a gente já tem a New Age aí na internet, cheia de firula dourada. Então, e para quem quer se desenvolver o autoconhecimento mesmo, a gente tem que tentar ter foco, ser mais objetivo e ser simples, ser transparente com você mesmo. O Sai Baba, ele tem uma relação muito grande com esse processo iniciático, né, desde o passado até agora, ele, a linhagem dele, a egrégora dele. Talvez seja por isso que eu tive esta possível projeção. Essa noite tudo indica que foi uma projeção. E como é que eu olho para o Dalton? O Dalton é um iniciado falido. É um iniciado que estava nessa energia, que estava nessa linha de conhecimento do Antigo Oriente mesmo. Eu passei pelas escolas iniciáticas, vários outros colegas passaram, uns amigos estão muito próximos de mim, eles corroboram nas conversas íntimas, as experiências pessoais deles comigo. Uns chegam para mim falando, eu te conheço, você é um velho amigo do passado, né? Ninguém aqui põe as coisas, a experiência pessoal, né, como uma coisa absolutista, não. Isso é uma arrogância, é uma autocorrupção muito grande, né? É a mesma coisa que fez Kardec. O que ele fez? Juntou os médiums,
né? Fez perguntas para todos, as perguntas que batia, ele juntou, as que não batia, estava fora do desvio padrão, ele jogou fora. Eu faço isso com as experiências pessoais das pessoas que estão em determinado nível. Como é que são as suas experiências pessoais em relação a isso? São XYZ. Aí o outro, aí são XYZ. Aí o outro, são XY. Aí eu jogo o Z fora, eu pego o XY, trago para mim, a minha também tem XY. Então bateu, tá legal. Então, a universalidade do conhecimento é um processo estatístico onde você pega as convergências, as coincidências e joga fora as discrepâncias, o que sai do desvio padrão. É claro, é empírico, né? O que a gente pode dizer que é o mais proximamente razoável de um método científico que a gente pode utilizar. Claro, isso aqui é paradigma consciencial, não é paradigma cartesiano, então não dá para colocar as coisas planilhadas na prancheta e nem em tubo de ensaio. Mas também não nos importa convencer ninguém do paradigma cartesiano. Eu estou falando para as pessoas que estão nessa sintonia do paradigma consciencial e que querem se iniciar ou querem despertar o seu processo iniciático, que às vezes foi de alguma colônia, está precisando de um gatilho, que ele tem uma chave de memória para ser despertada. E nós, os mais velhos, viemos com esse compromisso de sermos os gatilhos das chaves de memória iniciáticas das gerações mais novas. Então, falam-se muito, né, em criança cristal, índigo e não sei o quê, mas elas não são perfeitas, elas também vêm com karma, elas também vêm com problemas, elas também vão adquirir trauma. E nós que já estamos aqui, que já temos os primeiros cabelinhos brancos, hoje, em 2015, eu estou com 54, eu sou de 12 de abril de 61, então os nossos textos na internet, os nossos livros, as nossas experiências em vídeo, são esses gatilhos para esses jovens, para essas crianças que estão, né, surgindo agora. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que se dispor a divulgar, a conversar e a se expor. E quando a gente se expor é complicado, porque você tá expondo a sua experiência, mas você está expondo ali três coisas. Você está expondo o talento, que é no caso o talento parapsíquico, o talento mediúnico. Isso não é virtude, isso é um talento, que isso é uma ferramenta. O canalha, o mau caráter pode ter essa ferramenta, a pessoa boa também pode ter essa ferramenta. Então, eu estou expondo a ferramenta da minha vivência pessoal. Eu exponho também a minha virtude, aí a parte boa, né? E eu exponho a minha parte má, o meu defeito. Tudo vai no pacote, não tem jeito. Há quem se afinize com a parte boa do interlocutor. É uma afinidade positiva. Há quem se afinize com a parte negativa do interlocutor. A pessoa está vibrando mais no negativo, o foco dela é no negativo, então ela se afiniza com o negativo, aí ela tem todas as críticas para o interlocutor. Isso não é para mim, não, isso é para qualquer pessoa, para qualquer interlocutor. Então, eu só quis deixar aqui, só quis registrar essa experiência muito curiosa, muito interessante, muito gostosa também, que eu tive essa noite. E eu já escrevi alguma coisa sobre o iniciado, o processo iniciático. Quero escrever mais, vou escrever mais. Mas hoje nós vamos ficar por aqui e eu vou deixar esse vídeo no nosso canal. E eu espero que você curta, que você divulgue se você achar que foi um vídeo legal, que foi uma experiência legal. E assine aí o nosso canal. Um grande abraço de Dalton e Andréia, do consciencial.org. Muito obrigado.